Boa noite. Hoje eu vou precisar estar aqui em cima, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Bom, para quem não sabe, né, acho que a maioria já se falasse das minhas. Meu nome é Nestor, sou morador aqui mesmo de São Bernardo do Campo. E hoje nós vamos ter uma palestra um pouco diferente. Normalmente a gente vem falar sobre o Evangelho. Não que o tema de hoje não tenha muitas conotações sobre o Evangelho, porque o Evangelho é o centro da nossa doutrina, é o centro de todos os ensinamentos, né? Porque o Evangelho é uma manutenção. Vocês podem reparar que Jesus não escreveu nada, mas nos deixou um legado maravilhoso que foi traduzido pelos apóstolos através dos Evangelhos. E quando eu falar o tema para vocês, vocês podem falar, e hoje não vai ser fácil esse tema, mas eu vou dizer para vocês que ele não é um tema ruim, até de expor. E ele é um tema, por incrível que possa parecer, de muita alegria. Nós vamos falar hoje sobre o desencarne, mais conhecido como morte. É aquilo que todos nós às vezes passamos a vida inteira com receio de encontrar, protelando o máximo que a gente puder. De volta numa palestra ele fala que a gente tem que se cuidar do corpo, ter uma boa cabeça. E ele comenta que a idade média das pessoas hoje no Brasil são 75 anos. E ele está com mais de 80. E ele sempre diz assim: eu não tenho pressa. Eu sei que um dia eu vou. Mas aqueles que quiserem passar na minha frente na fila, fiquem à vontade, que eu não vou me incomodar com isso. Quando a gente fala de doutrina espírita, a gente deveria encarar com muita naturalidade esse momento da nossa morte física. Deveríamos encarar com muita naturalidade. Isso nem sempre acontece. E eu já falei aqui algumas vezes que na nossa doutrina nós começamos a entender e temos explicações para tudo que nos acontece, principalmente o desencarne. Hoje eu vou ter a felicidade de falar sobre o desencarne, tomando como base um livro de Inácio Ferreira, que chama assim, Fala, Dr. Inácio. Quem não sabe quem foi Inácio Ferreira, eu vou fazer uma breve apresentação dele. Ele foi um médico psiquiatra em Uberaba, presidente de um centro de recuperação psiquiátrica, que trabalhou com Dona Modesta Cravo e tantas outras personalidades espíritas, para ajudar aquelas pessoas que estavam em conflitos no caso psiquiátricos, psicológicos, né? E durante a vida dele aqui, ele escreveu diversos livros, sempre com muito bom humor. E hoje nós vamos pegar algumas pitadinhas desse bom humor dele para falar de um tema tão difícil, aparentemente. E ele escreveu diversos livros, e quando ele desencarnou, ele tinha um grande amigo, que muitos de vocês já ouviram falar, Carlos Bacelli. Carlos Bacelli, que escreveu muitos livros do Chico também, começou a ter contato com ele via mundo espiritual. E começou a escrever livros onde ele retratava o que o Inácio Ferreira queria nos mostrar. Então o livro de hoje, se não me engano, é o segundo livro, depois que ele desencarnou, que ele teve contato ou se expressou através de Carlos Bacelli. Quem conhece os livros antigos, sabe a forma dele escrever, a forma dele contar as histórias, as piadas, o humor que ele tem, percebe que nesse livro só pode ser ele falando através de Carlos Bacelli. Então é um diálogo, para vocês entenderem, é um diálogo de perguntas e respostas, onde ele no mundo espiritual recebe algumas perguntas de Carlos Bacelli e vai passando para nós a visão dele lá do alto. Ele começa assim: meu caro doutor Inácio, o senhor concordaria em responder algumas perguntas que lhe fosse formulada por nós? Bacelli perguntando: meu caro amigo, deixemos a formalidade de lado e simplesmente conversemos como dois companheiros que dialogam descontraídamente, um espírito e um encarnado. Podemos falar sobre qualquer assunto? Pergunta Bacelli. É óbvio, responderei o que puder, sem a pretensão de esgotar o assunto ou dar sobre ele uma opinião definitiva. Porque ele, como espírito que tinha desencarnado há alguns anos, ele sabia que ele não sabia de tudo.
E não é porque houve o desencarne que de repente ele começou a conhecer todas as coisas, ter todas as respostas, tá? Quer dizer que, embora desencarnado, o senhor não tem acesso a toda a verdade? Pergunta Bacelli. Resposta dele: quem me dera. Nós, os desencarnados, em maioria, apreciamos a magnífica paisagem da vida por um degrau, apenas um degrau, acima daquele que vocês se encontram. Entre nós, vivos e mortos, a diferença está na densidade do corpo que nos reveste. Qual é o elemento mais pesado que nós temos aqui, que nos ajuda a desenvolver o espírito? Não é o corpo físico? Quando nós desencarnamos, nós temos o corpo físico? Não temos o corpo físico. O que nós temos? A alma e o perispírito, que sempre acompanha a alma. Então o que ele está dizendo? Que existem poucas diferenças, e entre elas é exatamente a densidade do corpo. Lá é uma coisa mais leve, né? É uma diferença mínima, fala Bacelli, porém substancial. Para muitos nem tanto, nem todos, e aí pasmem, têm a plena consciência que desencarnaram, do que os espera na dimensão acima ou abaixo, não cogitam do seu futuro espiritual e de certa forma não cogitam do próprio destino. O que ele está dizendo? Para nós que muitos que morrem e desencarnam, não têm noção que desencarnaram. Acham que ainda estão vivos. Aí eu vou citar um exemplo. Eu moro num condomínio de casas. Todas as vezes que eu passava no parquinho lá que tem em frente à minha casa, eu sentia uma pressão muito forte na cabeça. Sabe que aquela impressão que você tem, que tem gente do teu lado, que você não está sozinho, que tem alguém te acompanhando? Eu tinha essa impressão muito forte. Aí um amigo nosso, um médico, ele foi até lá um dia para fazer uma oração com o meu sogro, que na época estava doente, e chegando lá eu perguntei para ele: mas por que acontece isso? Por que eu sinto isso? Ele falou: aqui tem 4 desencarnados, que eles vivem já há mais de 30 anos aqui. Eu falei: como assim? Um desencarnado que vive há mais de 30 anos? Ele falou: quando eles trabalharam aqui, era uma fazenda, a Fazenda Matarazzo. Quando eles trabalharam, quando eles morreram, eles não conseguem se desvencilhar de tudo que foi da vida deles. Então o que acontece com eles? Eles não veem hoje casas, eles não veem essa pracinha, eles veem somente o mato. O máximo que eles veem é a casa onde eles moravam. Eles ficam ligados ali. Eu falei: tá, e aí, como é que eu lido com isso? Ele falou: simples. Quando você sentiu a pressão, isso ele falando para mim, eu fiquei morrendo de medo, confesso para vocês que eu fiquei morrendo de medo. Quando você sentir a pressão, pare onde você estiver e comece a conversar com eles. Até ele brincou assim: mas comece a conversar com eles de forma só de pensamento. Porque se você começar a falar e alguém vê você aí conversando com alguém, não tem ninguém, eles vão achar que você está maluco. Eu falei: tá bom, tratem eles como se fossem gente, porque eles se sentem como gente. E um dia eu fiz isso. Aí eu conversei lá uns 10, 15 minutinhos, do meu jeito, né, logicamente. E o que aconteceu? Eu comecei a deixar de ter aquela pressão. Eu comecei a pensar, na minha ignorância e no meu orgulho: olha que legal, eu consegui convencê-los aí do mundo espiritual. Eles estavam há 30 anos aqui, agora eu fui lá, conversei, né, a gente na nossa humildade falsa. Aí conversando com esse amigo médico, contei o que tinha acontecido, ele falou: eles mudaram de sintonia. Aliás, você mudou de sintonia. Eles continuam lá, mas você mudou de sintonia. Então os espíritos que estão por aí, tem bastante, eles nos cercam pela nossa sintonia. E nós vamos ver isso um pouquinho hoje, tá? Muitos de se desencarnarem não se afastam da psicosfera da Terra, do planeta. Ele responde: vivem à espera de um novo corpo. Não é fácil explicar isso em poucas palavras. Para milhares e milhares de espíritos, o único ponto de referência continua sendo a Terra. Para milhares e milhares de espíritos, a Terra é o único ponto de referência. Porque eles continuam ligados no mesmo depois da morte física. Não é estranho que não saibam que estão mortos? Pergunta Bacelli. É estranho, sim, porém muito natural. Muito natural. A vida do espírito, onde quer que ele se encontre, é o reflexo de sua vida mental. Onde que está a nossa inteligência? No corpo ou no espírito? No espírito. Onde que armazenamos os nossos conhecimentos?
as nossas virtudes, os nossos sentimentos, no espírito, não no corpo. Então, onde estiver esse espírito, é o reflexo daquilo que nós somos efetivamente ao longo desses desenvolvimentos que nós temos. E Bacelli ouve de Inácio exatamente essa confirmação. Depende da formação cultural, da formação moral, religiosa e psicológica. Nós temos irmãos de outras doutrinas que acreditam que a pessoa morre e fica num canto esperando a vinda pela segunda vez de Jesus, que pode demorar séculos e séculos. Quando alguém desencarna com esse pensamento, ele tem ou não tem dificuldade de entender que desencarnou, que não tem mais o corpo? Ele tem, é a formação dele. Por isso que ele fala a formação cultural, a formação moral. Se nós vamos em países do Oriente, tem uma formação diferente da maior parte de nós aqui. Eles vivenciam uma estrutura psicológica diferente. Então, quando desencarna, muda alguma coisa? Não muda nada. Somente você tem menos os aspectos físicos, o revestimento carnal. É isso que o Bacelli está nos dizendo. Aí ele pergunta assim: a gente achava que tinha uma outra ideia do mundo espiritual. Resposta do nosso amigo Inácio: eu também. Ou seja, na cabeça dele, ele também pensava isso quando ele estava aqui. Por que Kardec não detalhou sobre o assunto? Pergunta Bacelli. Por que Kardec não deu mais orientações com relação a isso, não deixou mais claro para nós, dentro da nossa doutrina, dentro dos livros, esses outros ensinamentos? Aí ele vem em defesa de Kardec. Ele diz assim: na época, Kardec fez o que pôde, com os instrumentos mediúnicos à sua disposição. Jesus, a seu tempo, disse o essencial, mas também não disse tudo. Ao Consolador prometido, caberia dar sequência à revelação gradativa da verdade. Quem é o Consolador prometido? O Espiritismo. Através do Espiritismo, nós começaríamos a entender a verdade de uma forma mais transparente. Então, Kardec fez a parte dele. Jesus não nos trouxe todas as informações, porque Jesus sabia que nós não iríamos entender naquele momento. O Evangelho de Jesus tem 2016 anos. Quem pode dizer que entende perfeitamente o que está escrito ali? Por mais estudiosos que nós possamos ter, nós temos dificuldade. Ainda nós não evoluímos ainda. Tá? Então ele deixa bem claro que tudo é seu tempo. Que era nos mostrado como uma escola. A gente diz que a vida é uma escola. A gente só vai passar de ano na hora que a gente aprender o básico daquele ano. Né? Vamos continuar? Então vamos lá. Doutor Inácio, como vivem os espíritos depois da morte? O que vocês acham? Como é que vivem os espíritos depois da morte? Alguém tem algum palpite para dar? Como vivem os espíritos depois da morte? A resposta dele é simples: a morte não existe. Se ele está ali conversando com o Inácio, o Bacelli está conversando com o Inácio, ele tem, do jeito dele, tem vida. Então a morte não pode existir. Eu me lembro da história de Divaldo Franco, ele contando é hilário, que um dia ele voltou do médico, de um cardiologista, e o médico falou para ele que ele tinha no máximo 6 meses de vida. Isso se ele não fizesse nada. Porque se ele continuasse o ritmo dele, o ritmo de trabalho, ele morreria logo. Então ele voltou para casa chateado, deprimido, como o ser humano voltaria. E ele está na cama deitado, e faltavam umas 20 minutos para o trabalho da casa lá, e ele que coordenava sempre o trabalho. E aí ele chegou e recebeu a visita de Joana de Ângeles, a sua mentora. Ela viu ele na cama e perguntou assim: mas Divaldo, o que está acontecendo com você? E ele se irritou, ele falou: mas Joana, se você é minha mentora, não sabe o que está acontecendo comigo? Ela pegou e não respondeu nada. Ele falou: eu fui no médico, o médico disse que eu estou assim, meu coração está ruim, eu estou quase morto. Ela falou: e daí? Você está conversando comigo e eu não estou morta? Qual o problema de você morrer? Isso está em palestras dele, ou seja, não existe a morte, existe uma transposição da vida. Ele pergunta: tem vida social do outro lado? Sim, tem vida social do outro lade. Lá ele citou assim: nós temos a nossa terra, ou seja, o momento que a gente vive socialmente, convive com os outros espíritos. E aí ele pergunta
pergunta: como é que se organiza a vida lá? A resposta dele é: como se organiza o seu planeta? Quantas vezes nós aqui já ouvimos falar que aqui é um reflexo do mundo espiritual? No livro Nosso Lar, ou no filme, né, Nosso Lar, muitas coisas que estavam lá, que surgiram antes de estar aqui. Por quê? Porque as ideias vêm do mundo espiritual. Então todas as nossas atmosferas, a nossa vida é reflexo do que vem lá. E é importante que a gente saiba disso. Tá? Aqui não é mais evoluído do que o mundo espiritual, muito pelo contrário. É através do mundo espiritual que a gente obtém as informações para que a gente possa evoluir. Às vezes você vê em mais tempo da vida uma pessoa maravilhosa. Será que foi só a inteligência dele que fez com que ele trouxesse uma revolução científica? Não. Por quê? Porque quando ele teve essa ideia, na realidade ele teve a ideia que já existia no mundo espiritual. E isso é importante ficar claro para nós. Ele se preocupa, o Bacelli, e fala assim: mas aí tem todas as profissões? Será que lá tem carpinteiro, tem pedreiro, tem arquiteto? Resposta de Inácio: tem isso e muito mais. Aqui no mundo espiritual tem coisas que ainda vocês não conhecem, que ainda vão surgir na Terra. Faz sentido? Faz sentido. Aí ele pergunta: o senhor poderia dar um exemplo? Bacelli perguntando, né? Poderia, mas ainda não cabe no seu imaginário. Aí eu fico me lembrando de Kardec. Kardec, ele era assim: quando ele tinha uma pergunta que ele não queria que a gente soubesse a resposta, ele dizia assim, em linhas gerais: vocês não são capazes de avaliar essa resposta, então não vou dar resposta, porque vocês não estão preparados para entender isso. Pegue o livro dos Espíritos. Percebam que às vezes o Kardec faz isso. Ele dá uma chamada porque muitos de nós queremos ver coisas muito mais profundas e não temos noção do básico. E é isso que o Inácio fala agora. Eu não vou explicar para você, porque você não tem capacidade de entender a sério. Ficando claro? E ele pergunta: o senhor está se referindo aos planos mais próximos da Terra? Por que os planos mais próximos da Terra? Porque ele não tem conhecimento do que está acima dele. Imagine se nós vamos desencarnar, nós vamos não morrer, né, passar para um outro estágio. A gente acha que vai chegar lá, nós vamos encontrar Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, né, vamos encontrar Jesus Cristo. Será que nós estamos com essa bola toda, nós vamos encontrar eles lá em cima? Não. Por quê? Primeiro, falta de merecimento. Segundo, sintonia. Tudo que acontece no mundo espiritual e acontece no mundo físico é questão de sintonia. As pessoas se aproximam por sintonia. Eu atraio aquele que me é semelhante. Acho que vocês já ouviram isso um monte de vezes. No mundo espiritual acontece a mesma coisa? Acontece. Lembre-se de André Luiz. Quando André Luiz morreu, e depois ele passa aquele tempo no umbral sofrendo, né? Ele tem a consciência de por que ele estava ali. Ele, com uma oração sincera, ele pede ajuda. E a ajuda vem. Aí ele é levado no Nosso Lar. Depois de um tempo de recuperação, quem ele queria mais ver na vida? A mãe dele. Ele conseguiu ver a mãe dele de imediato? Não. Aí um dia, a mãe dele aparece. A mãe dele era um espírito muito mais elevado do que ele. A mãe dele aparece porque ela pediu permissão de descer um pouco a sua sintonia para encontrar o filho que ela tanto amava. Tanto é que depois que ela não encontra, ela vai embora. Ela não continua ali no meio. E ele pergunta: ei papai, onde está papai? Papai está em outra dimensão, em outro estágio. Questão de sintonia. Então, quando nós desencarnarmos, e nós vamos todos desencarnar, quem que nós vamos encontrar lá? Espíritos afins. Pessoas que nós amamos e que nos amam. Que nos amam. Não é o fato delas terem morrido ou desencarnado há 30 anos atrás que o sentimento de amor acabou. Nós não concordamos todos aqui que Deus é justo? Se Deus é justo, Ele só faz coisa certa. E não seria uma coisa errada separar pessoas, espíritos que se amam verdadeiramente? Seria uma coisa errada.
Então Deus não separa. Então às vezes, quando nós perdemos um ente muito querido, alguém que a gente ama muito, que temporariamente está indo embora, a gente tem que pensar, pela graça de Deus, um dia eu vou reencontrar esse espírito que me é tão caro. E vai reencontrar sim. Em 93, minha mãe faleceu com 58 anos de idade. Eu não era espírita na época. Quando ela faleceu, ela vinha de um processo de câncer, de muita dor, né? 6 últimos meses só entrava e saía de UTI. Na véspera que a gente estava, eu fui lá no hospital, que a gente estava com uma enfermeira de manhã, trazia outra à noite. A enfermeira do dia falou: ó, sua mãe não está bem, ela está fazendo algo no pulmão. Eu falei: olha, o que eu posso fazer? A vontade de Deus que vai se estabelecer. No dia seguinte, de manhã cedo, eu acordei eu tive um sonho. Eu vi bolas coloridas, escutei uma voz da minha mãe dizendo assim: Neto, que é o meu último nome, eu estou indo embora. Naquele momento eu não vi dor, eu não senti dor. Eu falei para ela: mãe, vai com Deus e até qualquer dia. Talvez foi o melhor pensamento que eu vou ter na minha vida. Por quê? Porque eu estava entregando minha mãe nas mãos de Deus, dizendo: eu confio que Deus vai cuidar de você melhor do que qualquer um de nós faria. E a certeza de um dia reencontrá-la. Isso para mim é sempre muito forte quando eu lembro. Isso me marcou muito na minha vida, né? Vamos continuar, nós? Eu não entendo como o espírito desencarna e não se conscientiza tendo tudo diante dos seus olhos. Bacelli pergunta para Inácio Ferreira. Não são os olhos que enxergam a verdade. O espírito, onde estiver, vive de acordo com a sua programação mental. É aquilo que nós falamos de cultura, psicologia, religião. A gente vai viver no mundo espiritual de acordo com a nossa programação daqui também. Para a maioria, a vida do outro lado é uma projeção de suas conquistas intelectuais. Muitos só veem o que querem ver. Vou repetir essa frase. Muitos só veem o que querem ver. Ele vê somente o que convém, o que lhe foi sugerido. Não é assim também entre os encarnados? Inácio está certo? Os encarnados também agem assim? Se nós agimos assim nessa vida, quando nós desencarnarmos, nós vamos mudar de atitude? Sem conscientização? Não. Nós vamos continuar agindo da mesma forma. O espírito, quando reencarna, esquece o passado? Isso é um fato. Nós reencarnamos, nós não lembramos de nada. Graças a Deus que a gente tem o véu do esquecimento. Imagine se eu tivesse um contato na outra vida com ela, e eu lembro que ela fez muita coisa errada comigo. Eu não faço nada errado. Ela fez muita coisa errada comigo. Como é que eu ia me comportar se eu a encontrasse na rua? Será que eu ia tratá-la bem? Com esse grau de evolução que eu não tenho, você acha que eu ia tratá-la bem? Eu não ia tratá-la bem. Então, eu sempre penso que o grau de esquecimento é uma outra bênção que Deus nos dá. Ele responde: há inclusive quem demora a se convencer de que desencarnou. As sessões de obsessões nas casas espíritas são trabalhos que procuram integrar o espírito na nova realidade. Aí eu faço um parâmetro da importância da casa espírita, dos trabalhos de oração e desobsessões. Muitas casas se preocupam em cuidar dos nossos irmãozinhos desencarnados. Quando você está numa casa como essa, que você está fazendo uma oração, ou que você está ouvindo uma palestra, quando isso acontece, nós temos com certeza, eu vou dizer, eu não vejo, tá? Mas nós temos com certeza dezenas de espíritos aqui. Muitos deles vieram hoje só para ouvir o que o Senhor está falando. Eles são carne, mas muitos deles vieram para ouvir o que o Senhor está falando hoje. Porque eles necessitam disso. Eles têm a necessidade desse conhecimento, desse aprofundamento, para eles se encontrarem. E esse é um trabalho que as casas espíritas têm que se dedicar muito em fazer. Trazer o conhecimento, principalmente através do trabalho de obsessão. São irmãos carentes como nós também somos carentes. A diferença é que nós não nos enxergamos, eles nos enxergam.
mas estão aqui, estão no nosso meio, estão tentando buscar informação, se melhorarem o máximo que eles podem. É um aprendizado, é uma maneira de se elevar, uma maneira de sair do estado de estagnação que eles estão, desencarnados, mas vivendo ainda no planeta. E as casas espíritas têm uma condição maravilhosa de se desenvolver isso. A desencarnação, então, provoca em alguns espíritos uma espécie de transtorno, então. Quer dizer que quando a pessoa desencarna, ela passa por um transtorno? Essa é a pergunta de Bassett. O que ele responde? Muitos sentem-se situados fora do tempo e do espaço. Simples mudanças de fuso horário, ele faz uma menção para nós, confunde o relógio biológico de muita gente. Se eu estou no Brasil, eu vou para o Japão, são 12 horas. Eu não vou ficar meio tonto? Eu não vou ficar meio sem sentido? Pô, é dia, é noite. Imagine você sair do corpo físico para você viver numa dimensão estritamente espiritual. Mexe com o espírito ou não mexe? Mexe bastante. É isso que Bassett está dizendo para nós. O senhor teve uma adaptação rápida após a desencarnação? Eu vou parar um pouquinho nessa resposta. Vocês veem que coisa bonita a nossa doutrina. Resposta de Inácio. Não tão rápida assim, mas nesse sentido, o conhecimento do Espiritismo me ajudou muito. Bassett era um médico. Ele percebe que ele está morrendo. Mesmo com toda a preparação de anos e anos que ele tinha dentro da doutrina espírita, de ter tido relações diversas com o espírito, mesmo assim ele sofreu muito o desencarne dele. Só que ele diz, quando eu venho para o momento decisivo, que eu começo a voltar em minha mente todos os conhecimentos que eu tenho sobre a doutrina, de acreditar que a morte não termina com a parte física, isso me ajudou bastante. É isso que ele fala. Eu acho que isso para nós deve ser o nosso grande teste. Quando chegar a nossa hora, nós conseguimos nos entregar nas mãos de Deus e dizer, estou pronto para a nova caminhada. Eu acho que isso deveria ser o nosso supremo prêmio, né? Eu amo a minha vida, eu gosto da minha família, eu gosto das pessoas que estão do meu lado, gosto muito materialmente de muitas coisas, a gente é assim ainda, mas quando Deus nos chamar, quando chegar o nosso momento, nós vamos dizer, Senhor, eu estou preparado, me acolhe em seus braços, eu quero estar 100% nas suas mãos, que querendo ou não, é o lugar mais seguro de todos os mundos, é estar 100% nas mãos de Deus. Inácio recebe a pergunta de Bassett, em que momento se convenceu de que havia desencarnado? Como é que ele percebeu que ele tinha morrido? Aí ele responde, com um bom humor, quando vi nossa estimada Modéstia ao meu lado, Modéstia tinha morrido fazia 20 anos quando ele morreu. Ora, eu sabia que eu havia desencarnado, havia muito tempo, que ela havia desencarnado há muito tempo. Vidente eu nunca fui, então logo, reforço uma coisa, minha mãe quando faleceu, depois da função nós recebemos uma carta dela. E na carta dizia assim, que ela estava mal, estava no hospital, estava sofrendo. E na véspera da desencarnação dela, ela viu o avô dela, o avô José. Confesso para vocês que eu não sabia que o avô da minha mãe chamava avô José. Isso a gente recebeu em carta. Quando ela recebeu a visita do avô, ela ficou assustada, porque sabia que ele tinha desencarnado. Mas ela tinha consciência que ela estava viva ainda fisicamente. Aí o que aconteceu com ela? Ela ficou muito nervosa, disse que o avô impôs a mão para ela e ela dormiu. No dia seguinte de manhã, desencarnou. Quando ela acordou, isso conta na carta, com minuciosos detalhes, ela se viu num lugar bonito, cheio de luz, muito claro, como se fosse um hospital. E ela começou a se tocar e começou a não sentir mais dor. Ela achava, eu fui curado. Só um detalhe, segundo a carta, há 3 anos eu recebi essa carta, ela dizia que estava no hospital de Inácio Ferreira. Eu vou falar do Inácio Ferreira, para mim me toca muito. A minha mãe disse que quando ela acordou naquele hospital, ela viu de novo o irmão José, onde ela se convenceu, o avô dela, que ela tinha morrido. E isso é mais uma demonstração que as pessoas que nos amam, que nós temos laços e sentimentos fortes, eles vão nos encontrar na hora do nosso desencarne. Nós nunca vamos ficar sozinhos. Pode ser um amigo, um parente distante que tenha morrido há muito tempo.
mas esses laços não se perdem. Continuando aqui com o nosso amigo. Aí Inácio Bacelli pergunta, foi por dedução? Ele tinha visto a Maria Modesta Cravo, né? E como médico eu sabia que estava prestes a entrar no estado pré-agônico. E uma das vantagens de se ir morrendo aos poucos. Você vai sentindo que você está perdendo a vitalidade, que você vai jogando e vai ficando fraco. Nos últimos dias, respirar estava sendo um grande sacrifício. Toda desencarnação é mesmo uma espécie de nascimento? Pergunta Bacelli. Eu não tenho lembrança de quando eu nasci. Falando sério, não. Penso que cada um desencarna como pode. Tenho visto gente sair do corpo de todas as maneiras. Alguns dormem e não acordam. Outros que passaram a vida dormindo acordam e saem correndo. Palavras dele que tem um conhecimento da nossa. Aqui nesse centro de ser hospitalizado, o Zé Luiz não foi hospitalizado? Ele pergunta, quem necessita? Ele falou sim. Todos precisam ser hospitalizados? Vocês acham que todos que vão para o mundo espiritual precisam ser hospitalizados? Não. Jesus precisou? Bezerra de Menezes precisou? Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, será que todos eles precisaram ser hospitalizados, serem curados de alguma coisa? Não. Então a necessidade de hospitalização é para quem ainda está precisando de cura, para quem está precisando de orientação. E quando a gente fala de cura, ela pode ser cura física nem tanto, mas é espiritual, emocional, psicológica. Então, a maioria de nós, eu tenho certeza que eu vou para UTI quando eu chegar lá, porque ainda não estou com essa bola toda. Então, alguns de nós vai precisar ser hospitalizado sim. Tudo dentro do projeto de Deus. Olha como é maravilhoso. Ele não desampara a gente em momento algum. Por exemplo, quem saia do corpo e fique vagando por aí? Pergunta Bacelli. Por aqui não. Ele está falando do mundo espiritual. Tá certo? Por aí na Terra, sim. Existem milhares e milhares de espíritos vagando por aí. Milhares e milhares de espíritos vagando por aí. Vagando à procura do quê? Vagando à procura de corpo, mas também de sexo, de bebida, de cigarros, de vícios de forma geral. Eu já contei aqui, em 22 de fevereiro, meu sogro faleceu, ele bebia muito e fumava muito. Ele morreu com câncer generalizado. E nós percebemos nos últimos dias que ele estava muito nervoso, extremamente nervoso. Aí nós levamos alguns amigos para fazer oração, entre eles um médico. E ele falou assim, me dá 10 minutos que eu quero conversar com o espírito que está ao lado dele. E depois ele nos relatou que eram 2 ou 3 espíritos, que eles estavam nervosos, isso estava causando nervosismo do meu sogro, porque eles estavam percebendo que ali não ia sair mais bebida, ali não ia sair mais cigarros, porque já não tinha mais vitalidade para isso. A partir do momento que eles chegaram, os espíritos que estavam ao lado dele, a conscientização que ali não ia conseguir mais nada, eles se foram, e meu sogro se acalmou. Ele se acalmando, aí ele desencarnou. Então, cuidado com os nossos vícios, com as nossas sintonias, que nós atraímos os espíritos que estão na sintonia que nós estamos. Ok? E por que não são esclarecidos? Pergunta Bacelli. Boa pergunta, porém ela devolvo. Por que vocês não nos esclarecem por aí? Nós temos capacidade para isso? Temos, principalmente dentro dos trabalhos das casas espíritas. Nas palestras, é um elemento muito forte para conseguir esse tipo de esclarecimento, porque eles ficam sedentos de informação, eles ficam sedentos de evolução. Doutor Inácio, o senhor ouviu falar no maremoto que recentemente fez milhares de vítimas? Ele fala assim, o fenômeno chamado de tsunami. Sim, eu vi o fenômeno, eu vi sim. Como o senhor ficou sabendo? E aí, satiricamente, ele diz, as notícias correm de uma dimensão para outra. Ouvi comentários. Ou seja, as coisas que acontecem aqui, é dado saber no mundo espiritual para a maioria dos espíritos, ou por parte dos espíritos. Todas as vítimas morreram em consequência dos seus karmas. Vou fazer de novo a pergunta. Todas as vítimas morreram em consequência dos seus karmas?
todas. No mundo, há karma suficiente para que o homem sucumba a qualquer espécie de catástrofe. Por que está dizendo que se nós tivéssemos um tsunami por semana, morrendo em 10, 15, 20 mil pessoas, não seria suficiente para acabar com todos os karmas que tem no nosso planeta? Isso quer dizer que nós erramos muito. Erramos ainda bastante. Então não dá para a gente passar por uma situação aflitiva e dizer nós não somos merecedores. Quantos erros nós cometemos diariamente? Quantos preconceitos, quantos pensamentos ruins? Ou quantas coisas nós deixamos de fazer que estavam ao nosso alcance no dia a dia? Porque às vezes o problema não é você deixar de fazer a coisa errada, mas é deixar de fazer a coisa certa. Se nós temos consciência do que é certo e o que está errado, e quando nos aparece essa oportunidade de fazer o bem, e nós não fazemos, muitas vezes é pior do que deixar de fazer o mal. A consciência nos aponta. Eu poderia ter ajudado tal pessoa, eu poderia ter feito tal coisa, e a gente não faz. Aquilo ali dói para nós, porque a gente tem a consciência do que poderíamos fazer e a gente não fez. O Sr. Inácio daí pergunta, estou me referindo a karma específico. Todos foram postos ali para morrerem daquele jeito? Não, nem todos que estavam lá foram postos para morrer daquele jeito. Então por que morreram? Olha, meu amigo, a resposta é óbvia. Eles morreram porque eles estavam lá. Eles estavam naquele momento. E se eu estivesse lá, pergunta Bacélia, morreria também, a menos que como tantos outros subissem num coqueiro. Você lembra da história? Quantas pessoas se salvaram subindo num coqueiro? Então ele fala assim, se você estivesse lá, provavelmente você morreria. Você não morreria se estivesse subindo num coqueiro. Mas e se eu sou espírita e médium? Pergunta para a série. Por esse motivo, talvez você fosse um dos primeiros. Por quê? Porque teoricamente o espírita e o médium tem mais consciência dos seus erros, das suas faltas, e aquele que aparentemente merece ser mais punido. E aí eu conto a história que quando o Inácio chegou no mundo espiritual e ele estava querendo descansar, ele falou, agora eu vou descansar, trabalhei tanto no mundo material. Aí chega o mentor dele e fala assim, eu queria te dizer que tem uma entidade, que tem lá um outro sanatório, próximo da região do Rio de Janeiro, e eu queria que você fosse para lá, para ser o presidente de lá. Mas eu acabei de chegar, eu quero descansar, mas você tem experiência e a gente precisa de você. E ele foi. Aí quando ele chegou lá, ele começou a percorrer os quartos, e ele começou a constatar uma coisa que o chocou muito. 90% das pessoas que estavam, os espíritos que estavam lá doentes, eram espíritas. Porque os espíritas, eles se acham que são melhores que nossos outros irmãozinhos. E o que faz não é o grau de conhecimento. O grau de conhecimento ajuda muito, mas são as nossas atitudes. Eu posso não ter cultura religiosa nenhuma, mas internamente ter uma cultura moral muito forte. Eu não preciso ficar rezando o Pai Nosso, pregando para todo mundo que é certo e errado. Eu tenho que viver, assim como Jesus fez. O Evangelho de Jesus é um Evangelho vivo, de atitudes. Não é um Evangelho utópico, cheio de palavras apenas para convencer-nos. São as atitudes de Jesus que nos convencem. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente não pode se julgar melhor que ninguém. Somos nós para nos julgarmos melhor que qualquer pessoa. Aí Bacélia pergunta, mas qual a finalidade de tudo isso? Evolução. Vocês já viram isso aqui? Nós vivemos em constante evolução. Não evoluir é regredir. Então todos nós temos a oportunidade, através das nossas provas, das nossas expiações, de evoluir. A gente aprende. Ele pergunta sobre o tsunami, de que forma as pessoas evoluíram perante aquela catástrofe, né? Olha a resposta dele, de todas as formas possíveis e imagináveis, o mundo se consternou. A solidariedade fez com que o homem se mobilizasse. Houve um alerta para a humanidade contra as sucessíveis agressões da natureza. Não foi isso que aconteceu? Na época que aconteceu o tsunami, as pessoas se uniram, se ajudaram,
se comoveram, começaram a perceber que certas coisas que eles fazem contra a natureza, que nós fazemos contra a natureza, possivelmente é aquele causador daquele tsunami. Mais o que? Pergunta Bacelli. Reflexões em torno da fragilidade humana, ou seja, do homem que não leva em consideração a transitoriedade das coisas materiais e não busca tornar-se mais introspectivo e espiritualizado. Qual que é o nosso, tem que ser o nosso fundamento de vida? Não é a espiritualização? Não é deixar de viver tanta materialidade para viver mais, vivendo, pensando mais no mundo espiritual? Ou seja, quanto mais materialidade a gente vive, menos espiritualmente nós somos evoluídos. Quanto mais eu penso somente no lado espiritual, menos necessidade da materialidade eu tenho. Vamos falar um exemplo bem simples aqui. Chico Xavier. Chico Xavier tinha algum bem material? Tinha casa? Não tinha. Tinha carro? Não tinha. Raramente tinha dinheiro no bolso. Raramente. Mas ninguém pode dizer que ele era milionário. Era milionário no amor, era milionário na humildade. Agora, todos nós que temos bens, nós morremos, nós levamos alguma coisa? Materialmente falando? Não. Mas nós podemos levar as coisas que Chico levava. Talvez em um grau bem menor, né? Mas a gente pode levar. Então é isso que ele está falando para nós aqui. Quanto mais a gente viver a materialidade, menos nós vamos ter a espiritualidade. Quando aconteceu esse tsunami, essas situações tão chateantes, fisicamente falando, que morreram milhares de pessoas, o mundo inteiro se consternou. O mundo inteiro achou que poderia fazer alguma coisa. O mundo inteiro orou. Imagine no momento da consternação, quantas pessoas oraram por aqueles que morreram, por aqueles que estavam sofrendo. Quantas religiões se uniram dentro do mesmo objetivo. Milhares. Ásia, Europa, Oriente Médio, continentes americanos, milhares, milhões de pessoas se uniram naquele momento e não tinha religião. Só tinha um sentimento de compaixão, de amor. Olha como foi importante o tsunami na nossa vida. Naquele momento, independente da nossa religião, nós estávamos unidos. Não importava se eu era muçulmano, se eu era católico, se eu era espírita, se eu era ateu. Não importava. O que importava era o sentimento de solidariedade que unia a todos. E é isso que o Bacelli está dizendo. Nessas grandes catástrofes, o que acontece? As pessoas se ajudam, se amam. Ele pergunta, ajudaria se o homem orasse mais? Se as pessoas orassem mais, ajudaria? Sem dúvida. No entanto, a fé sem obras é morta. Há necessidade das atitudes. A oração por si só não seria capaz de transformar o mundo? Você já acha que só a oração seria capaz de transformar o mundo? Não. O homem de verdadeira fé nunca se limitaria a simplesmente orar. Vou falar de novo a resposta dele. O homem de verdadeira fé nunca se limitaria a simplesmente orar. Ou seja, o homem de verdadeira fé age através da sua fé, ele gera amor, ele gera atitudes de bem para as outras pessoas. Porque a fé não é aquilo que nos liga a Deus. Através da verdadeira fé, a gente nos liga a Deus. Quando a gente ora verdadeiramente, pensando em Deus, querendo o bem real de alguma pessoa, a gente, além do sentimento de amor, a gente não tem uma ligação profunda com Deus? Nós temos. Deus nos ouve cada minuto, cada instante. Então, tudo que tiver ao nosso alcance, que a gente puder tirar da nossa vida, que nos atrapalhe nessa relação com Deus, nós temos que fazer. Eu estava vendo uma psiquiátrica falar ontem, ela dizia assim, eu perdoo as pessoas, não é porque eu sou boazinha, é porque eu sou inteligente, porque quando eu não tenho perdão no meu coração, Deus não está presente. E como eu quero que Deus esteja presente, eu perdoo. E tento, logicamente, perdoar da melhor forma possível, com maior autenticidade. Mas eu perdoo por uma questão de inteligência, porque ela tira um bloqueio entre ela e Deus. É a mesma coisa quando nós temos mágoa, nós temos ressentimento, nós temos inveja, ódio, egoísmo. Será que nesse momento Deus está presente? Não, Deus não está presente nesse momento.
E Jesus? Pergunta Inácio, pergunta a série para ele. E Jesus, o que você tem a dizer de Jesus? Jesus Cristo, sobretudo, era um homem de ação. Nunca ficava parado. O Evangelho é um livro de feitos e não de meras palavras. De realizações do Evangelho. Eis como João, o evangelista, encerra suas narrativas, no derradeiro versículo do último capítulo de suas anotações. Qual foi a última coisa que João Evangelista escreveu sobre Jesus? Há, porém, ainda muitas obras, muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos sobre ele. Conseguimos ter a dimensão disso? Se nós conseguíssemos relatar sobre todas as obras de Jesus, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos por ele. Não dá, eu não consigo visualizar, não sei você, mas eu não consigo visualizar a dimensão tão grande disso. É enorme isso. O que Jesus fez a todos nós e continua fazendo é imenso. E eu me reflito a Jesus, a figura de Jesus, não só de 2014 anos atrás, mas o Jesus que fez a opção de ser nosso coordenador, o nosso mentor, o mentor da nossa vida, que há 4,5 bilhões de anos escolheu eu quero aquele planeta para cuidar. Não importa quem são as pessoas, eu quero ajudar, eu quero colaborar, eu quero instruir. Então Jesus veio através de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, o pequeno Davi, o grande Davi. Veio através de grandes líderes que nós conhecemos, grandes profetas. Então ali Jesus plantando, através daquelas pessoas, os ensinamentos que nós necessitávamos naquele momento da história para poder evoluir. Então quando hoje me é dada a oportunidade de a gente falar sobre desencarne, eu confesso a vocês que eu não tenho nenhuma tristeza de falar sobre a morte. Eu já comentei que eu era uma das pessoas mais medrosas que existiam com relação à morte. Se eu tinha uma dor de estômago, eu achava que era câncer. Se eu tinha um problema de garganta, eu já achava que era um tumor. Então a minha vida era um grande suplício. Eu não tinha sossego todos os dias. Aí eu conheci a doutrina espírita. Aí eu comecei a me conhecer. Não pense que eu estou com tudo. Eu estou muito distante ainda. Isso hoje eu sempre falo. A convicção que eu tenho que essa vida não termina aqui, para mim é como se fosse um fato concreto, como se eu estou segurando esse livro. Eu acredito nisso, eu tenho convicção nisso. Então as experiências que eu tenho visto de pessoas que eu amo, que têm partido, a gente tem tido alguns exemplos muito fortes disso. Eu chego num velório, eu vejo a consternação, o sofrimento, é lógico que é uma coisa normal, todos nós sofremos por isso. Mas eu vejo aquilo ali como um momento de muita alegria. Muita alegria. É um espírito que nós vamos deixar de ver, mas não quer dizer que nós vamos deixar de sentir. É um espírito que chegou a uma caminhada no seu ponto máximo da sua caminhada. E que todas as oportunidades que ele teve para a evolução, ele recebeu. Não há dúvida disso. Mesmo quando a gente pensa numa criança que nasce com 4, 5 meses, ela falece. Ela precisava daqueles 4, 5 meses para melhorar o seu espírito. Minha esposa perdeu um irmãozinho dela com 3 anos de idade. Chamava Wagner. Ela tinha 10, o irmão tinha 3. Menino forte, sadio. De repente começou a passar mal, levaram para o hospital. De um hospital para o outro, deram uma injeção, o menino morreu. Sem explicação. Durante muito tempo, os pais, chateados com tudo isso, tentaram achar um culpado. Quem teria sido o responsável? Quem sabe, o médico? Ou será que foi o pai que demorou para ir no médico? Quem sabe que é o culpado? Aí um dia, naquele mesmo dia que eu recebi a carta da minha mãe, a minha esposa foi comigo, a gente estava no Bravo, e nós recebemos a carta do Wagner. E ele dizia simplesmente assim: eu quero dizer a todos vocês, eu quero dizer aos meus pais que eu estou com muitas saudades. E
falava o nome de todas as pessoas que estavam lá, que eram seus irmãos, mais 3. Mas falava também de outros que tinham desencarnado antes dele. E falava, não se esqueçam das orações daqueles que morreram no ventre, que nasceram e morreram logo em seguida, poucos dias de vida. E aí o fato que ele coloca, que eu acho que coloca uma claridade muito forte na vida dele, que ele diz assim, eu vim para nascer e viver somente 3 anos. Foi esse o pedido que eu fiz à espiritualidade nessa nova encarnação, que eu pudesse viver apenas 3 anos. Porque há 300 anos atrás, eu era filho desse mesmo casal que me adotou agora. E quando eu tinha meus 12 anos, 11 anos, eu comecei a perceber que eu e eles me deram remédios para mim tomar. Eu não tomava. E aí eu desencarnei. O que ele fez? Suicidou-se. E durante 300 anos eu vinha pedindo incessantemente que me desse uma outra oportunidade para nascer nesse seio familiar. Os mesmos pais. E eu vim para nascer, eu nasci com os mesmos pais, e eu quis viver somente, eu vim para viver 3 anos, é o tempo de resgate. Meu tempo de resgate. Cada um de nós tem um tempo de resgate diferente. Cada um de nós. Podemos viver 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Tem uma casa de repouso aqui do lado. Dona Lourdes vai fazer 102 anos semana que vem. 102 anos. Ela já perdeu quase todos os parentes. Poucos são os familiares dela hoje. E perguntado a ela como é que ela se sentia, ela ainda brinca, fala, na minha juventude, às vezes eu não consigo levar isso tão tranquilamente, porque ela fala que com 101 anos ela ainda é jovem. E é importante porque ela se sente jovem. Ela sabe das limitações do corpo dela, mas ela se sente jovem. Aí ela fala assim, eu sei que eu tenho que passar por tudo isso. Se eu estou aqui com 101 anos, é porque algum motivo tem. Eu pedi isso. E eu ainda, se eu não fui, é porque eu estou aprendendo. E vou aprender até o último dia da minha vida. E aí quando você vai se despedir com ela, dela, né? Ela diz assim, vai com Jesus. Que Jesus te acompanhe. E ela fala de uma maneira que mesmo sem ter uma visão perfeita, você percebe que ela enxerga o que ela está falando. Ela tem uma convicção quando chega para nós e diz assim, vai com Deus, Deus te proteja, vai em paz. Vai fazer 102 anos. Então cada um de nós tem seu tempo. Então às vezes a gente perde um ente querido. É lógico que nós estamos falando dos outros, senão a gente não estaria aqui, né? Eu até brincando com um amigo meu hoje, ele falou, fazia tempo que a gente não conversava, ele falou, você continua encarnado? Eu falei, eu acho que sim. Não é? Eu vou falar sobre desencarne hoje, mas eu acho que eu continuo encarnado. Todos nós temos o nosso tempo. Todos nós viemos aqui para passar por provas, por expiações. Um dia nós vamos desencarnar. Mas o que tem que nos motivar não é o medo desse desencarne, mas é a felicidade de viver todos os dias bem, de acordar cedo, né? Tem gente que acorda tarde, vai, de acordar cedo e falar assim, que bom que eu estou vivo, que bom que Deus permitiu que eu estou mais um dia encarnado, que bênção! E eu vou aproveitar, eu vou ser feliz. Eu vou dizer para as pessoas o quão grande é o Deus que eu tenho. Eu vou dizer às pessoas que eu não tenho medo, porque eu nunca estou sozinho. Eu vou dizer às pessoas que eu sou amado. E vou dizer para as pessoas que eu amo, que eu as amo. Então, dentro de tudo que a gente pode acreditar, que nós nunca tenhamos medo do desencarne. Que nós peçamos bênçãos a Deus para a gente poder se sentir sempre apoiado, amparado. Porque isso vai acontecer com todos nós. Mas isso tem que ser motivo de alegria. Minha esposa não gosta muito de falar sobre morte. Não gosta. Ela é espírita, acredita em tudo, mas ela não gosta de falar. Assim como muitas pessoas não gostam. Não é? Eu falo para ela que o dia que eu desencarnar, que demore, como diz Divaldo Franco, não tenho pressa, que seja um dia de alegria, não um dia de tristeza. Sabe? Que seja um dia que as pessoas tenham a convicção
que eu acredito que eu vou estar 100% nas mãos de Deus. Que nada do que for feito vai me tirar isso. Nada. Não vai importar meus erros, não vai importar nada. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que nos dá as bênçãos que a gente não merece. E Deus está sempre querendo exercer sua misericórdia através de nós. Mesmo ou principalmente quando a gente não merece. Eu estava lendo um livro, eu vou falar para vocês, do Padre Papa. Estava lendo ontem esse livro do Papa. E ele fala sobre essa misericórdia de Deus. Ele diz que Deus tem uma necessidade tão grande de nos perdoar, que Ele pega as mínimas das coisas que possam provar o nosso arrependimento, para dizer, está vendo, ó, ele merece uma nova chance. E aí ele conta uma história de um padre, que também tinha uma característica misericordiosa muito grande. E ele disse que ele foi fazer um confessionário, foi confessar uma pessoa através dele, e a pessoa disse, padre, eu fiz isso, mas você se arrepende? Ele falou, não me arrependo. Ele falou, não vou desistir dessa pessoa. Aí ele falou assim, mas você não se arrepende de não ter se arrependido? Aí ele falou, isso eu me arrependo. Está aí a misericórdia de Deus, você está perdoado. Deus faz isso com a gente todos os dias. Quando a gente mostrar um mínimo do arrependimento, quando nos bater aquela coisinha na cabeça e dizer, não devia ter feito isso, é uma forma de arrependimento, ou eu deveria ter feito isso. E aí a gente sabe que aquele do nosso lado nos dando apoio. Não vocês nós vamos sair daqui hoje e falar assim, pode vir o desencarne que eu não tenho mais medo nenhum. Não é isso. Ninguém dá aula com isso. Se eu perder hoje minha esposa, eu te digo que eu vou sofrer muito. Como eu sei que ela também vai sofrer muito. Não é? Que talvez a gente demore um pouco menos o sofrimento em função do conhecimento que a gente tem. Mas vai ser dolorido do mesmo jeito. Isso é do ser humano. O Chico não chorou quando ele perdeu a cachorrinha dele? Vocês lembram da história da Catita? Ele tinha uma cachorrinha que ele adorava. Um dia a cachorra velha faleceu. E ele chorou durante alguns dias a perda da cachorra dele. Aí passados uns 2 meses, 2, 3 meses, um amigo dele. E a Catita tinha uma coisa, todas as vezes que ela chegava perto do Chico, o Chico sentava, ela falava, Chico, ela falava, Catita, está coçando. E ela vinha cutucar o peito dele. Passada a morte dela, uns 2, 3 meses, um amigo falou, Chico, eu quero te dar um cachorro. Ele falou assim, não quero nada, eu sofri tanto com a Catita. Aí eles mostram para ele um cachorro pequenininho, o Chico senta, olha para ela e diz assim, está coçando. A cachorrinha vai lá com a Catita e faz a mesma coisa. Ele fala, mas a Catita voltou. Os laços de amor nunca terminam. Isso são eternos. Bom, obrigado pela atenção, tá? Obrigado pela paciência, pela benevolência. Que todos nós sejamos muito felizes mesmo. Nós não temos razão para não ser felizes. Ok? Fiquem todos com Deus e boa noite, tá?